Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos ver como trazer informações do SQL Server para uma página ASP.NET, uma aplicação com arquitetura MVC usando Razor e C#. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. No vídeo nós vamos usar um banco de dados SQL Server. Eu deixei um link na descrição desse vídeo para você baixar o script para a gente gerar esse banco de dados já com dados. No meu caso, eu já baixei, eu coloquei esse script numa pasta, em C, dados, ele chama agência auto.sql. Vou voltar aqui para o Visual Studio. Eu posso estar com o Visual Studio já com a minha aplicação aberta ou não. Posso estar sem código, tanto faz. Portanto, eu estar no Visual Studio. Eu vou aqui em Arquivo, Abrir, Arquivo, vou na minha pasta C Dados e pegar o arquivo Agência Auto. Abrir. Ele vai trazer aqui. E aí eu vou executar. Eu vou clicar aqui nesse executar, não é nesse. É esse aqui. Cliquei no executar, ele vai abrir minha caixa de conexão. Eu vou abrir aqui os servidores locais. No meu caso, eu tenho dois. Eu tenho o SQL Express, que eu instalei, e tenho o MS SQL Local DB, que ele veio com o Visual Studio. Eu vou selecionar ele, o MS SQL Local DB, e vou clicar no Connect. Aí ele vai gerar, ele já gerou. É rapidinho. Vou clicar aqui em Exibir, SQL Server Object Explorer. Ele vai abrir aqui o SQL Server Explorer. Aí clico o botão direito sobre SQL Server, Add SQL Server, vou no mesmo lugar da conexão e vou pegar o mesmo servidor. Local, MS SQL Local DB, Connect. Aí clico aqui, aqui eu tenho os databases. Esse banco aqui ele já existia, é um que eu já tinha, e esse foi o que nós criamos, que é o Agência Auto. É o banco de dados que está criado aqui no script. Se eu clicar aqui, eu vou ver as tabelas que ele tem. Vou clicar aqui em Table e ele tem essa tabela, TB Veículos. Vou clicar o botão direito sobre essa tabela e vou pôr View Data. Então essa tabela ela contém uma lista de carros, onde tem os dados ID, nome, modelo, ano, fabricação, cor, combustível, se tem o câmbio automático ou não, o valor do carro e se está ativo ou não. Então agora eu vou pressionar o Ctrl Alt L. Aqui está a minha aplicação, eu já abri, né? Eu já fiz o banco de dados com a aplicação aberta. Se você está com a aplicação fechada, você abre a mesma aplicação do vídeo passado, do vídeo de MVC. Eu vou clicar aqui no executar, nesse play e IS Express, para a gente ver como que estava a aplicação até o vídeo passado. Então, a nossa aplicação tinha 3 páginas, a início, que é essa aqui mesmo, a sobre, que é essa, e a contato, que é essa. Eu vou usar essa sobre aqui para a gente colocar essa lista de carros aqui. A gente vai colocar aqui na sobre mesmo. Só para não ter que criar a página, porque a ideia hoje é mostrar como que a gente traz os dados aqui na nossa página, aqui na nossa view. Nós vimos que isso daqui é uma página HTML. Nesse momento ela está renderizada pelo navegador aqui no Chrome. Mas antes disso, ela foi renderizada, ela foi criada um HTML no servidor através de Razor C#. Então, vou voltar aqui na aplicação. Então, só recapitulando, aqui na View, nós tínhamos o Layout e o Controller. Vou dar 2 cliques aqui no Home Controller. No Home Controller, nós temos as Action Result. Essa Action Result é o About, que é essa daqui, about.cs.html. Aqui ela está sendo chamada pelo controlador.
que vai fazer o quê? Que vai desenhar a tela usando o layout e essa view. Porém, essa view não tem dados, ela tem só esse tipo de dado aqui, ó. Então eu vou mudar aqui alguma coisa. Como eu estou mexendo no arquivo Home Controller, eu preciso parar a aplicação, é por isso que ele fica verde assim. Senão minhas alterações não têm efeito. Eu parei, salvei e vou novamente executar. Então aqui, em sobre, mudei aqui, ó, vende-se relação de carros. Então essa informação aqui, ela veio através das view bags, que foi enviada do controller, do home, para a minha view about. Eu entrei aqui, ó, no sobre. Agora é o seguinte, agora eu quero pegar dados do meu banco de dados e quero trazer aqui uma relação de carros. Eu vou voltar aqui e vou parar a aplicação. Aqui funciona assim, ó. Quando você clica aqui, ó, ele desaparece. Se você quiser fixar, ó, ocultar automaticamente, ele fica para baixo, aí está fixo. Se você clicar nesse pininho aqui, ele ficar assim, ó, na horizontal, ele esconde. Se ele ficar na vertical, aí ele fica fixo. Todos os meus dados, eles vão ficar aqui em Modules. Modules, M, que é a inicial, Views, V, Controller, C, MVC. É por isso que essa arquitetura tem esse nome. Então, meus dados só estarão dentro de Modules. Nós vamos criar uma classe aqui. Então, clico o botão direito sobre a pasta Modules, adicionar classe. Então, essa classe vai chamar carros. Adicionar. Ele criou a classe carros. A gente não deveria colocar a string de conexão do banco de dados aqui na classe carros. Nesse vídeo eu vou deixar ela aqui dentro da classe carros, mas depois a gente vai passar ela para o lugar correto. Então está aqui o código, ele começa aqui, dentro da classe carros, e vem até aqui. Aqui fecha a classe. Esses daqui são as propriedades. Essas propriedades são os mesmos campos que tem lá na nossa tabela de veículos, com os mesmos tipos. Voltando aqui na string de conexão, primeiro vamos ver como que eu consegui essa string aqui, ó. Como que eu consegui essa daqui? Eu fiz assim, ó. Eu vim em exibir, SQL Server Object Explorer, naquele mesmo lugar que a gente estava antes. Fiquei em cima do banco de dados, que do nome, né, agência auto. Pressionei a tecla F4 para propriedades e vim aqui, ó, em connection string e copiei isso aqui tudinho. Fiz assim, ó, Ctrl C. Aí fui na classe carros e fiz o Ctrl V aqui. Deixei ela entre aspas. Esse arroba é por causa da barra ao contrário que está aqui dentro da string. Eu sou obrigado a pôr esse arroba, senão vai dar problema. O nome dela é underline com, é o nome dessa variável. Ela é do tipo string. Ela é static. Por que static? Porque eu não quero ter que instanciar um objeto só para usar essa string aí. Mas por que eu tenho read-only se eu já tenho private? Private eu consigo usar dentro da classe. Fora da classe eu não consigo usar essa variável aqui, underline com. Então, para que o read-only? O read-only é para que ela não seja mudada nem mesmo dentro da classe. Por quê? Porque é a minha string de conexão. Não pode mexer aí. Eu vou precisar aqui do construtor e de um método para pegar essa lista de carros. Eu vou pôr então alguns métodos aqui dentro da classe ainda. Veja que tem dois fecha-chave e eu vou colocar aqui, ó, o código. Então eu coloquei um código a partir daqui
Esse daqui é um construtor vazio. Como que eu sei que é o construtor? Existem dois detalhes. Primeiro, ele tem o nome da classe. Esse é um construtor e esse é um construtor. Segundo, ele não volta nada. Por que ele não volta nada? Porque ele vai retornar um objeto carros. Eu precisei criar esse construtor vazio, porque eu criei um construtor aqui que não está vazio, que está recebendo uma série de parâmetros e está atribuindo esses parâmetros às propriedades. Está recebendo o ID, o nome, o modelo, o ano, a fabricação e outros dados. Está pegando esses dados e atribuindo às propriedades. Quais propriedades? Essas daqui, ó. Essas que estão declaradas dentro da classe aqui. Como que eu sei que um é propriedade e o outro é um parâmetro? Porque a propriedade ela começa com uma letra maiúscula. E a variável ela começa com uma letra minúscula. Então, eu estou atribuindo esse nome aqui para a propriedade nome. Isso na hora que eu instanciar um objeto carro dessa forma, passando parâmetro. Mas eu também posso instanciar um objeto carro sem passar parâmetro nenhum. Então, continuei descendo. Eu tenho mais um método aqui, só que esse método é static. Get carros. Eu vou pegar uma lista de objetos carros. Uma lista de carros. Resumindo. Ele é público porque vai ser usado em qualquer lugar. Ele é static porque não vai exigir que tenha um objeto carros instanciado para usar esse método. O que esse método faz? Esse método vai fazer um select na tabela veículos, na tabela do nosso banco de dados, e vai retornar uma lista de carros. Ele vai retornar essa lista aqui, só que em forma de objetos, uma lista de objetos. Aqui pode ter ficado vermelho para você. Onde está vermelho, passa o mouse em cima, mostrar possíveis correções e usem system.data.sql client. Aí resolveu. O que ele fez? Vou pôr uma bandeira aqui, ó, um indicador. Ctrl Home, fui lá no começo. Ele inseriu a namespace aqui no começo. Se ela não tiver inserida aqui, ela fica vermelho lá e não funciona. Cliquei aqui na bandeirinha, né? Na setinha aí para frente ou para trás, tanto faz, ele vai de novo no meu indicador. O nome desse daqui é indicador dessa bandeirinha. Está fazendo o que aqui? Está instanciando um objeto connection, que é SQL connection. Aqui, ó, às vezes é SQL connection, às vezes é OLEDB connection, às vezes é MySQL connection, dependendo do tipo de banco de dados que está sendo usado. No caso do SQL Server, vai ser sempre SQL. Então, é SQL Connection, SQL Command e assim por diante. Ele está fazendo o quê? Instanciando uma conexão com aquela string de conexão. Qual string de conexão? Essa daqui, ó. Essa aqui. Vou de novo, ó, clicar aqui, ó, para voltar lá. Então, depois que ele instanciou a conexão, ele abriu a conexão, instanciou um command. Esse command vai executar esse comando SQL que está nessa variável string select from tabela veículos, que vai consultar a tabela veículos do nosso banco de dados. Aqui, o execute header vai fazer com que esses dados do command fiquem dentro de um data header. Aqui está vendo se teve algum dado, que pode executar esse comando e a tabela está vazia. Não está, porque a gente já sabe que não está. Aqui vai percorrer enquanto conseguir ler, ou seja, enquanto ele conseguir encontrar um registro aqui, ele vai percorrer essa tabela um a um. Aí ele está fazendo o quê? Ele está adicionando um objeto na lista de carros. Por que esse new está aqui? Porque essa lista é uma lista de objetos carros. Ó, se você ver ele, ó, lista de objetos carros. Então, eu tenho o new, é o que instancia o objeto. E isso daqui, ó, eu estou passando o conteúdo que está vindo do banco de dados para o construtor. Qual construtor? Esse construtor aqui que recebe os parâmetros. E depois ele atribui esses parâmetros às propriedades da classe. O que vem nesses parâmetros? O que estava no banco de dados. Que estava, não, que está.
Vou voltar lá. Então, o using é para que quando ele terminar de usar esses objetos, ele descarte. Aqui faltou uma coisa, né? O que faltou aqui, ó? Aqui faltou um try. Sempre que eu usar o banco de dados, eu tenho que ter o try, é antes do return. Então aqui termina o try e aqui tem que ter o catch. Exception. Então aqui ele vai tentar fazer esses comandos aqui dentro do try. Se conseguir, beleza. Mas se não conseguir, ele vai passar aqui no catch. Se passar no catch, ele vai mandar essa mensagem de erro e vai mandar o erro que aconteceu. Bom, aqui beleza. Agora eu vou aqui no meu Home Controller. Clica aqui então em Home Controller. Ela começa aqui. Tem o Action Result Index. E logo embaixo tem o Action Result About. Vou colocar essa instrução aqui. E vai ficar vermelho. Passo o mouse em cima, mostrar. Veja o que vem logo em seguida de using. É o nome da minha aplicação. Se você pôs outro nome, está vindo outro nome aqui. Mas depois vem .models, aí é igual. Então nós vamos selecionar esse. Ele vai pôr aqui em cima a namespace. Por quê? Porque a nossa classe que está sendo instanciada aqui, ela está aqui em models. Isso aqui é a classe carros. Vou abrir aqui assim, ó. Aqui é a classe carros. E a classe carros, ela tem o método getCarros. Esse método, ele é um método estático, por isso eu não instanciei um objeto carros aqui antes. O que esse objeto retorna? Ele retorna uma lista de carros. Então, esse lista aqui, ele vai ser uma lista de carros. Aí eu estou atribuindo esta lista de carros a uma viewBag chamada lista. Eu que dei esse nome de lista. A viewBag é a propriedade que transfere os dados para a view. Isso nós vimos no vídeo anterior. Então, agora eu tenho uma viewBag e como eu estou falando da Action Result About, eu tenho que vir aqui no About.cshtml. 2 cliques. Então, estou no About.cshtml. Eu vou colocar um código aqui. Estou fazendo uma lista não ordenada. Isso é um elemento HTML. Tem o L barra OL, LI barra LI. E isso daqui é Razor, marcação Razor com C#. Então, eu estou inserindo aqui na view os dados que eu trouxe através da viewBag do controller, a viewBag lista. Então, se eu for aqui em Home, eu vou ver aqui que eu passei através dessa viewBag. Ó. Ela contém a minha lista de carros. Aí veio para cá. Ó. É ela que está aqui. Vou executar. Então, agora, aqui na opção sobre, eu tenho uma relação de carros. Só que eu usei apenas a propriedade nome. E também vim com uma UL. Eu vou modificar isso aqui. No lugar desse daqui, eu vou tirar. Eu vou pôr outro. Então, eu coloquei esse. Vou salvar. Aqui é uma table, isso também é um elemento HTML. Aqui é uma linha e aqui é uma coluna. Então, em cada coluna eu estou pondo uma propriedade diferente. Então, na primeira coluna é o nome, depois é o modelo, depois é a fabricação e assim por diante. Continua usando o FOREACH, que vai percorrer a viewBag que tem a lista dos carros, passando item a item. Vai passar a primeira vez num carro, depois no outro e assim por diante. Eu vou voltar aqui e vou dar o atualizar na minha página. Tá aqui, vou maximizar para ficar melhor para ver. Então, a ordem aqui dessas colunas
É a mesma ordem que está aqui nas propriedades. Então tem o nome, o modelo, o ano, a cor. Ó, que veio falso e true, né? Tinha que mudar, sim ou não. Mas aí é uma questão do visual, é outra história. O que a gente queria mostrar nesse vídeo era então, como a gente constrói as classes com o construtor, com métodos, como que o controller, que é um programa de C#, busca os dados nas classes, que no caso é no model, as classes estão sempre no model, as classes de dados. Está aqui, ó, carros, e qualquer outra classe também vai entrar aqui. E como esse controller, ele passa os dados para as views através do viewBag. Esse é o esquema básico da arquitetura MVC com o Razor C#, numa aplicação ASP.NET. ASP.NET não é linguagem, é uma tecnologia. O Razor é uma linguagem de marcação, não de programação. Quem é a linguagem de programação é o C#. E HTML é uma linguagem de marcação também. Só que HTML é marcação no lado do cliente, lá no navegador. E o Razor é uma linguagem de marcação do lado do servidor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal. Faz o seu comentário para eu saber o que você está pensando. Se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.